Olá, 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 seja bem-vindo ao nosso canal O Twist, a mais um episódio da série Colapso das Agências, o Alerta Semanal. Eu estou aqui junto dos meus sócios, Carlinhos e Alexandre, e a gente pegou um pouquinho das maiores dores que a gente enfrentou na nossa carreira, dentro das nossas agências, dentro de cada um dos negócios que a gente tem, e a gente condensou aqui aquilo que, de alguma maneira, trouxe teto sobre o nosso crescimento, e a gente está discorrendo nesses assuntos em cada semana. E hoje a gente vai ter um episódio super especial que é agência ou operacional nas costas. E eu queria só fazer um reforço antes de começar aqui, que eu já vou endereçar a primeira pergunta para o Carlinhos. É que assim, o propósito desse canal ele é falar com você, dono de agência, você executivo, é trazer uma perspectiva e principalmente, de alguma maneira, trazer uma nova perspectiva, é uma mudança, é quase que uma metanoia, né? A gente acredita que uma mudança de mindset ela pode trazer novos resultados e é isso que a gente vem colhendo com o fruto do nosso trabalho. Bom, Carlinhos, vamos lá, vou começar contigo. Sempre eu peço para você dar uma conceituada para a gente. Então vamos lá. Conceitue primeiro por que a gente, né, coloca esse peso de nas costas, né? Você tem uma agência, você tem um negócio, por que desse peso que a gente carrega nas costas? Fala um pouquinho para a gente. Pois é, Isaac. Esse peso realmente é uma coisa que acontece, é uma dor que grande parte das agências elas carregam, né? Você sabe que o peso do empreendedorismo para empresas de prestação de serviço, ela é muito grande, é um peso muito grande, porque se você pega, vamos dizer, um produto que você compre na internet, seja lá o que for, você entrega, você recebe uma entrega palpável, né? Já o que a gente entrega, na realidade, a gente não entrega isso, a gente, na realidade, vende. A gente vende uma ideia, vende uma inteligência, vende um projeto, né? E isso nem sempre as pessoas veem como um grande diferencial. Isso é um grande problema que acontece, né? Não, Outra coisa que a gente não pode esquecer, Isaac, é que a gente está num mercado que cresce a todo tempo. Todo tempo ele está crescendo. E a cada ano ele traz um novo profissional, que são os recém-formados. Né? O cara acabou de sair de faculdade, ele monta a agência dele. Né? Então ele entende que com o computador na mão e umas IAs integradas, ele está apto para concorrer no mercado. Isso realmente ocorre, né? Mas só que esse fato, ele se intensifica a, 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 a concorrência de preço, né? Então a coisa fica totalmente presa a uma concorrência de preço e ele depende só dele e é, você tem toda uma equipe para fazer a exatamente. gestão. A concorrência passa a ser meio desleal, né? Que o cara com computador ele não tem o mesmo lógico que ele vai ter um preço mais acessível que o nosso, né? E a percepção de valor também no mercado fica um pouco confusa, né? Então eu acredito assim, sinceramente, que a paixão que todo publicitário tem, aquela coisa que nasce dentro da gente, esse espaço ele está sendo, como se diz, ele está sendo trocado por uma batalha desigual e que eu acho, e quase que tenho certeza, que o grande perdedor disso, quem mais perde nesse processo, acaba sendo o cliente. Né? Na maioria das vezes é isso, sempre. Na maioria das vezes, eu acho que é isso que acontece. Né? E mais um ponto aqui, Carlinhos, e por que que isso consome? Por que isso é uma armadilha que consome o dono e acaba limitando o crescimento da agência? Não, porque você acaba querendo ser também competitivo, tendo o melhor preço, e nem sempre você consegue isso, né? Porque quem tem uma equipe preparada, com planejamento, com estratégia, com criatividade, é lógico que isso tem um custo maior, né? Então você acaba sacrificando o teu custo e pegando um trabalho que você não dá conta de atender. Simplesmente isso, né? Porque você carrega todo esse peso. É Muito lógico. claro. Ficou Tá? claríssimo aqui. Então tá Muito bom. bom. Bom, vamos seguir aqui com a Lê. Ale, cara, como que essa sobrecarga, como esse peso dessa estrutura, desse time que a gente tem que ter, dos processos que a gente tem que implementar, conforme a gente já falou em outros episódios, inclusive o Carlinhos falou de concorrência desleal. Gente, só um disclaimer aqui, né? Quem ainda não assistiu o primeiro episódio dessa série, Colapso das Agências, a gente falou exatamente sobre as concorrências desleais e da nossa ótica sobre ela. Então, vale a pena depois você assistir. Mas voltando aqui.
Ali, vamos falar um pouquinho de como que isso reverbera dentro do nosso negócio? Quais são os sintomas que isso trazem, né? Esse peso estrutural, essa equipe, essa estrutura convencional que eu preciso ter e com novos entrantes cada vez mais, a palavra não seria descomprometidos, mas mais leves entrando, né? Ele não tem Sim. que carregar tudo isso, né? Uhum. Vamos trazer à luz o peso invisível, né? Do que é o ser, ter um negócio nas costas. Cara, imagina o seguinte, né? A agência depende do dono para tudo: comercial, gestão, entrega. Isso não é. O fato do cara estar assumindo tudo isso não é um diferencial. No fundo, ele tenta, e talvez aqui, né, vamos ser justos, não é nem às vezes que ele tenta, ele não teve outra saída, ele construiu um negócio onde ele começou do zero, foi abraçando tudo isso e acabou virando o próprio gargalo do negócio. Como ele pode se livrar disso é tópico para outro ponto que a gente vai discutir, mas é importante que muitas vezes a gente acha que é normal nós centralizarmos todas essas operações, tudo é estratégico para o dono, né? Não, isso tem que passar por mim, o comercial tem que passar por mim, gestão é comigo, eu quero estar na apresentação. Isso não é fazer diferente, não é ser diferencial, isso não vai ser positivo, no fundo. O olho do dono que engorda o gado, né? Se eu não tô uma coisa é você tá olhando para tudo, outra coisa é depender de você, né? Tem formas de engordar o gado olhando para o negócio, né? Exato. E aqui, cara, vem um número, né, que grita: 80% dos donos ainda são o principal ativo do próprio negócio. Sem esse cara, a coisa não anda. Então, esse é um peso que, no fundo, você pode, se você demorar muito tempo para despertar para esse fator, falar, cara, realmente, se eu não for no cliente, se eu não interferir na criação, se eu não me envolver no planejamento, não vai, né? Então, esse é um peso invisível, porque a gente já acha isso normal. Às vezes o dono da agência, até mesmo o líder, o executivo, está carregando esse peso nas costas sem perceber por hábito, né? O modelo antigo, que é outro, né, peso, e aqui entenda antigo, né? Antigo recente, né? Ter dupla de criação, focar só na verba de mídia, na mídia tradicional, né? Sobreviver de uma comissão da intermediação de mídia. Isso não sustenta mais no cenário novo. Isso é um dos pesos que esse dono carrega, porque ele não sabe fazer de outro jeito, né? Já está tão enraizado, é quase que se a gente dissesse como funciona uma agência tradicional. É assim. E só pelo fato da gente ter usado a palavra tradicional nessa frase, já cabe reflexão, né? Então, já tem um peso aí. Ou seja, se alguém está identificando isso, né, que tem essas mesmas dores, porque quando a gente fala de tradicional aqui, gente, nós não estamos falando se ela é uma agência, né, você tem agência de performance, você tem agência de design, você tem agência de publicidade. Não é sobre isso. Sobre Nós estamos modelo de falando negócio. que você pode ser tradicional sendo uma agência de performance, sendo uma agência de crescimento, independente, é o seu modelo de negócio. Exato, porque aí, no fundo, se tudo está nos meus ombros, né, o negócio passa a ser muito subjetivo. Porque, pensa, é um olhar de dono, não é um negócio, uma equipe, um processo. Fica subjetivo, né, fica emocional demais, e aí não é estratégico ou replicável. Isso vai prender, certamente, esse negócio no caos. Né? Imagina a pressão que não fica. Bom, eu sei que quem está me ouvindo imagina. já imagina essa pressão. Então, cara, se a agência gira só quando você está envolvido, ela não é um negócio. No fundo, ela é a prisão do dono. Na verdade, você percebe que, assim, cara, e para mim, assim, eu tive crises quase que existenciais dentro desse Todo ponto aqui. mundo O já Carlinhos passou. também, né, Carlinhos? A gente já conversou muito sobre isso. Muito. Porque, cara, você tem aquele momento que
porra, é tão difícil fazer um negócio, né? Você quer dar passos, né? Então eu quero, sei lá, quero que minha agência fature R$ 20.000. Depois você quer que ela fature 50, É, 100, 200, 500, 1 milhão, né? No mês. E a hora que você percebe, que você fala assim, cara, de fato, tudo que eu tô fazendo é algo que é porque eu tô fazendo uma força brutal ou porque eu tenho um nível de vaidade como dono que eu quero falar que o negócio depende de mim, e aí você tem outros aspectos para isso, e isso é muito comum. A gente fala de vaidade como se fosse, putz, mas isso aqui é um orgulho, como se fosse importante, uma né? coisa distante. É, e não é. Mas ela é uma coisa presente, principalmente no segmento de marketing e comunicação. Né? É muito presente. Então, E eu acho que ela as, acaba voltando a um assunto que a gente já falou, que é a busca pelo constante busca de clientes, né? A gente se também preocupa falamos sobre isso. tanto com isso, ao invés de se preocupar com a administração dos nossos negócios, né? A gente tinha que estar preocupado com o nosso negócio e não somente com a receita, né? Essa busca constante só mostra que a nossa máquina não está funcionando da forma que deveria, né? E o É problema é isso. nosso, porque nós Mas não tivemos durante muito. tempo para É aceitar isso. isso. É lógico, a culpa é sempre nossa. Começa como dono e depois como empresário. Tudo que você sofre e impacta no seu negócio, no fundo, é você que causou. Seja por É isso. omissão, seja por desconhecimento, seja Sim. proposital, não importa, né? É um Total. círculo Mas, vicioso mesmo, né? mas eu acho que um ponto só, porque eu acho que né, esse ponto que o Carlinhos trouxe, eu acho que tem dois cenários. Tem o cenário daquele cara que sabe que ele está sendo um gargalo, ele já tem um nível de consciência que ele está gerando tudo isso, e tem daquele que chegou lá, que foi a nossa jornada durante algum tempo, que a gente não sabia. A gente Sim. não. Era utópico você falar, cara, você sabia que tem uma outra forma de fazer? Você sabia que o negócio pode não depender de você? Era muito distante. Pra gente, na minha concepção, era só os grandes grupos de comunicação, né? No mundo que conseguiriam fazer numa prestação de serviço como a nossa algo estruturado. Então era Sim. muito distante. E a hora que você Mais desperta, que fácil você para vira essa nós. chave, cara, que você vê e fala assim: caramba, eu tenho um negócio, mas eu compro o papel de estagiário, eu compro o papel de vendedor, eu compro de administrativo, de diretor, eu faço todos os papéis ali dentro. E aí, a hora que você olha para tudo isso, você fala assim, independente do faturamento que você chegue, porque, né, confessando um problema aqui para vocês que a gente viveu, a gente estava faturando até bem quando a gente descobriu isso, que a gente era o gargalo. A gente tinha faturamento, a gente já tinha rompido, já faturava alguns milhões ano. É, e mesmo assim, a gente ainda não tinha tido clareza daquilo que a gente precisava fazer. Era um peso. Você fala assim, cara, se eu fechar um negócio hoje, eu não consigo fechar o negócio. O negócio depende tanto de mim que mesmo para fechar o negócio, eu não consigo fazer. Se eu sair hoje, o negócio amanhã, o mês que vem está comprometido. Então, cara, esse é um dos temas que talvez pra mim foram uma das maiores dores pessoais. Mas por outro É uma lado, Ali, preocupação é que constante, né? constante, um peso, literalmente um peso. Então, no Exatamente. nosso caso, durante muito tempo, a gente tinha literalmente um operacional nas costas e não um negócio. E você Sim, por sabe que essa muito tempo. preocupação que te impede a ter um crescimento sustentável, né? Sim, Total, sim. Com total. certeza. Você não consegue nem vislumbrar cenários novos, né? Você Sem fica dúvida. tanto naquela operação, porque eu preciso atender, eu preciso ter qualidade, eu preciso atrair É. cliente, eu preciso, né, inovar, eu preciso. É tanta pressão que você, né, não aguenta. Agora, Ali, vamos lá, vamos aprofundar um pouquinho mais nesses sintomas, né? O que eles geram para dentro do nosso negócio? Esse peso é algo que para na cabeça do dono, dos executivos, de todo o time, impacta no cliente. Quais são os sintomas de tudo isso? Boa. Aqui vem uma provocação muito importante. Perguntinha-chave. Se você consegue se fazer essas perguntas e se você, por acaso, consegue dar as respostas, né, você vai conseguir identificar exatamente os sintomas, se você está passando ou não por isso. Como, por exemplo, quanto tempo sua agência duraria sem você? Quantos dias você consegue tirar nas férias? Cara, isso é Entende? doído demais. Isso é doído demais. Né? Cara, reflete. Está cansado frequentemente, aquela exaustão constante, você não tem tempo
ou diz para você mesmo que você não tem tempo para pensar de forma estratégica, está sempre mergulhado, talvez, na estratégia do cliente, você consegue. Na entrega com o cliente, você consegue. Mas e o seu negócio? Você faz essa provocação. Você vive ali no seu dia a dia, mais apagando incêndio, mais correndo atrás de cliente. Vai pensando, vai empilhando essas ideias. Nossa, é verdade. Hã? É verdade. Ô, gente, não é pra ficar em depressão, não, viu? De tudo isso tem jeito, É uma gente. provocação. Nós já passamos por essa pipa também. É uma provocação, porque, cara, são questões que a gente já refletiu muito sobre isso. Demais, né? Aqui é uma construção para você ir construindo a sua reflexão, né? Você depende demais da sua supervisão, aprovação, presença no cliente. Você tem dúvidas do tipo, dá para fechar esse negócio se eu não for nessa reunião? Dá para manter a qualidade se eu não revisar tudo? Você já fechou um negócio sem participar? Né? Fechou um novo cliente sem participar do processo? Enfim, o negócio não tem previsibilidade, você não tem descanso, você não tem fôlego, sua agência vai morrer se você se ausentar. Então, cara, ela tá hoje, se você conseguiu responder sim para metade dessas perguntas, seu negócio já está no respirador. Ele já está no respirador, né? Você está no caminho, né, de um negócio morrer. Então, basicamente aqui é uma forma de você refletir se você tem esses sintomas. Então, avalia. Porque o negócio, se você disse, pelo menos para 5 desses pontos aqui, né? Eu já ficaria preocupado com uma delas. Só uma. Quanto tempo sua agência duraria sem você? É verdade. Se você não sabe responder, meu irmão... É a pergunta que vale 1 milhão, né? Boa. Mas assim, para tudo tem um jeito, certo? Eu acho que o nosso propósito aqui como canal O Twist é exatamente isso. Para quem não sabe, essa foi o nome de uma ação interna que nós fizemos em 2015, há 10 anos atrás, que foi a nossa virada. Isso. Então ele tem esse símbolo porque ele representou uma virada. E tá muito mais uma virada de mindset, viu? Porque a gente percebeu que o que a gente precisava já estava dentro de casa. Então, dito isso, Ale, como que a gente vira esse jogo? Ou como que a gente começa a virar esse jogo? Tem um passo a passo para isso? O que a gente fez para conseguir dar esse passo? Tá. Vamos, como todo episódio, a gente tenta ser prático em trazer os principais pontos. Eu acho que teremos inúmeros pontos para cobrir todo um negócio, mas se a gente focar pelo menos nesses 5 principais, tem boa chance de você sair desse gargalo, sair dessa situação e já começar uma virada, fazer o seu próprio twist no seu negócio. Primeiro deles, foque nos seus principais talentos ali dentro do negócio e forme sucessores para eles. Delegue de verdade, dando responsabilidade para essas pessoas. E essa eu vou falar para vocês. Ele não é o primeiro à toa, porque é uma das partes mais difíceis, porque a gente não acredita que as pessoas vão conseguir fazer melhor do que eu. A gente não acredita nisso. Então, por isso que a gente fica nesse ciclo de ficar sempre envolvido, sempre gargalando tudo. Mas um negócio não cresce se você não souber delegar. Só que também não é sair delegando. Estabeleça um processo, forme esses sucessores, teste esses sucessores. Acompanhe, né? Acompanhe e solta, delegue, dê oportunidade para de fato eles resolverem um problema, converterem um cliente. Você vai falar assim, poxa, mas eu vou colocar um contrato na mão de um cara, e se ele não converter? É assim, você vai descobrir as falhas, você pode estar do lado dele, você pode combinar esse jogo durante uma reunião e, cara, dar uma cutucada quando a deixa for sua, e aí você vai monitorando, mas precisa estabelecer um processo de formação de sucessores. Não tem fórmula mágica, não tem fórmula pronta, tem que de verdade você ser diligente. Escolhe as pessoas e vai em frente, depois você pode estabelecer princípios para isso, conectados à sua cultura, aos seus valores, mas se o cara já está trabalhando para você e você acredita nele para o desenvolvimento de um trabalho, aposta nele para ele ser possivelmente sucessor. Sensacional. Posso fazer só uma ressalva aqui, Ali? Lógico. Um complemento, na verdade.
cara, que você falou de algo, né? Quando a gente fala de realmente, a gente fala da boca para fora, né? Num primeiro momento, você fala da boca para fora que você acredita que as pessoas façam melhor do que você. Mas ali dentro é um processo doído, é um processo difícil, e na maioria das vezes a real é que você não acredita, né? Mas eu lembro que, principalmente nessa parte comercial, que a gente não quer perder a oportunidade, porque a gente entende, a gente atribui que o próximo cliente vai salvar a agência, tema inclusive do episódio 3 que a gente fez. Eu lembro que um dos maiores crescimentos de time que a gente teve foi quando eles foram prospectar cliente sozinho. E eles perderam, porque o processo de aprendizado que eles tiveram ali resultou em outros clientes depois. Então, assim, por mais que você dê, é o famoso um passo para trás para poder dar três para frente, né? É Isso isso. foi libertador pra Com gente. certeza. Libertador, muito bom. Faz É parte que do jogo, né? é que mesmo que nesse processo de aprendizado as coisas não aconteçam como você planejou, putz, ele foi para o mercado, não prospectou, não conseguiu cliente, não ganhou a concorrência, essa lição vai servir para ele empreender, para ele fazer isso com os clientes internos. Ele vai começar a botar as manguinhas de fora e os resultados começam a vir. Você começa a crescer de dentro para fora e não de fora para dentro. Exatamente por essas experiências. Porque Boa. são desafios realmente desafiadores, né? É uma responsabilidade muito grande, né? Por um lado, para o time e buscar algo desse tipo, e a parte mais difícil é o dono, porque ainda tem cabeça de dono, confiar e ficar com medo de não trazer essa oportunidade para dentro. E Mas ter a segurança, vida, né, na realidade, né? mas a vida de empreender é essa, risco calculado. Né? É isso. Bom, dica 2 aí, ponto 2, autonomia. E entenda que essa autonomia, ela quase se conecta com o ponto de delegar, né? Mas aqui eu trago uma ressalva, porque a gente vai tentar dar autonomia para as pessoas, pedindo que elas façam exatamente como você, mas num tom quase de perfeição, como se o seu tom fosse perfeito. Como você soubesse todas as coisas e você fosse o conhecedor de Ela tudo. só precisa replicar o que você faz, né? Na verdade, não é fazer do jeito dela. Exatamente. Então, cara, toma esse cuidado, delega a autonomia e deixa essa pessoa fazer. Deixa ele mostrar, deixa ele aprender, vai corrigindo, vai ajustando e cuidado para você não tentar imprimir o seu jeito, a sua entrega, o seu gosto, não é sobre isso. As pessoas que você formar, elas têm que fazer, se possível, muito melhor do que você. Aí o time ele vai automaticamente escalar e você vai ver como o próprio time começa a gerar uma paz interna, né? Começa a fluir melhor. 3. Muito bom. Crescimento. Time com ganho real compra o sonho junto. O que eu quero dizer com isso? Dê chance para o teu time ganhar com você. Principal virada de chave nossa é quando nós entendemos que o nosso negócio deveria ser motor para as pessoas crescerem e não só a gente crescer. Então aqui é como que eu abro oportunidades, como eu dou participação, como eu reconheço e recompenso as pessoas. Cuidado para que isso não vire um mecanismo igual de petisco de cachorro. Eu só sento se eu ganhar um biscoito. Não é sobre isso. Não é E muita empresa faz isso, né? Muita empresa vai por esse caminho. Aqui não, é real. A regra do game. Deu sangue, vai ganhar junto. Não deu sangue, o negócio não vai virar. Não é que ele não vai ganhar. Não vai virar, porque se as pessoas não estiverem dando sangue, não cresce. Então, sem dúvida. Só que essa regra gera um crescimento desproporcional. Porque você vai conseguir ver, vai perceber que mesmo você distante, tem gente preocupada com o cliente. Uau, muito bom. Muito bom. Cultura forte. Pode falar. Esse é o quarto. Esse é entrar num quarto ponto ou você está acabando? Quarto ponto. Cultura forte e o mais transparente possível. Quanto mais informação você compartilha, isso gera engajamento. Nós, um bom tempo, quando a gente iniciou o processo de virada, eu lembro de uma provocação. Eu estava no meio de uma reunião e uma das pessoas nessa reunião falou: por que vocês não abrem os dados para a gente? E eu lembro na lata. Eu falei assim: o que você quer fazer com esses dados? Porque se eu te der os dados, você vai ter que fazer alguma coisa com eles. Então, a transparência, ela tem que gerar engajamento. Não é sobre você ser um livro aberto
de forma despropositada, tem que ser intencional. Então, Ela gera responsabilidade. tem que gerar responsabilidade. Eu vou É isso compartilhar aí. números. Só que aí, quando você abre e você é transparente, você tem que entender que você já precisa, minimamente, conhecer muito bem teu negócio. Você já tem que estar tirando os pesos dos ombros para conseguir pensar estrategicamente, para entender o que eu vou abrir. Eu vou abrir a meta de otimização de produtividade, a meta de refação, a meta de margem de lucro. E o que eu estou fazendo com isso? Se eu só abrir margem, eu preciso costurar um raciocínio para as pessoas saberem como elas contribuem com a margem. Se eu Total. falar sobre refação, eu preciso mostrar para elas como elas contribuem. Então, uma coisa vem junto da outra e aí você consegue cobrar. E automaticamente, eu vou falar, raramente você vai precisar cobrar, porque essa transparência gera uma autocobrança, o senso de Total. autorresponsabilidade. E aí, velhão, esse ponto, né, quando a gente fala da cultura, né, quando você estabelece isso forte, eu acho que aqui também tá o erro de muita gente, porque ela tem a intenção de falar, cara, só que ela já sai do 0 ao 100. E aí ela não tá pronta para abrir tudo com transparência e responsabilizar as pessoas pela informação que elas estão recebendo. Então, a intenção é boa. Às vezes você tá você fala, pô, mas tentei fazer isso na minha agência, não deu certo. Por que não deu certo? Na maioria das vezes é porque você contou páginas do livro que as pessoas não estavam prontas para receber. Então, começa pela página 1, ou depois você vai para a página 2, depois para a hora que você vai ver, você vai chegar a um nível de ter toda a informação, mas com um devido peso sobre cada uma delas, né? E assim, não é da noite pro dia, né? Aqui vou dar uma dica extra, até para esse ponto. Você tem que trazer pessoas para o seu lado, para elas entenderem o movimento que você vai fazer e elas se engajarem antes de você descer isso para todo mundo, porque você precisa criar essa cadeia, né, de colaboração para entender os motivos, até para blindar se eu vou até que página vale a pena neste momento eu detalhar ou abrir e ser transparente, né? Total. Mas uma vez que você tome a decisão de transparência, a gente chama de transparência radical. Todo mundo sabe de todas as coisas, só não sabe quem não se interessa. E aí, essas pessoas automaticamente elas vão Provavelmente elas vão ser. Exatamente. É isso aí. A gente já passou por tudo isso, né? E hoje fica claro que esse posicionamento, ele de autonomia, mudou tudo na nossa vida, né? Total. Não tem como Total. falar que não, né? Mudou. Os 4 pilares, né? Até fazendo um recap aqui. A questão dos sucessores, de entender que, cara, juntos nós somos mais fortes, você não vai conseguir olhar para todo mundo, então você tem que ter aquelas pessoas chaves que te ajudem, que vão multiplicar isso para outras pessoas chaves. Autonomia, né? Então, sabendo o peso que a responsabilidade vai trazer, crescimento né? Quando você fala aí da recompensa, né? Fazer as pessoas sentirem essa recompensa que é verdadeiro, que elas participam. Eu acho que isso destrava também um gatilho do intraempreendedorismo, né? Eu posso empreender dentro do negócio. Sensacional. Não é uma recompensa apenas, é um reconhecimento estratégico, né? Total. E por último, a cultura forte, né? Que orbita em meio a tudo isso. Muito bom. Falta Ale, eu acho que o grande medo... falta o quinto? Perdão. Eu acho que um grande medo que a gente tem, os proprietários hoje têm, é que eles serão vistos como os caras que não participam mais do negócio, né? E na realidade... Qual o valor que eu vou ter, isso, né? De você ficar fora? Hã? Qual o valor que eu vou ter se eu ficar fora, né? Que passa pela cabeça fora. do Na cara. realidade, não é sobre isso que nós estamos falando, né? Não. Nós estamos falando sobre liderar de uma forma estratégica e permitir que a agência cresça de uma forma orgânica, né? É mais ou menos isso, né? É isso. Mas, cara, esse tipo de pensamento que começa a dar dicas para você mesmo. É ego, vaidade, ou você tem um negócio na mão? Com certeza. Cara, e o que vão pensar? Eu vou afastar do negócio. Cara, você está construindo um negócio. Que bom que você está se afastando, porque no fundo, daqui a pouco você nem tem que ir, porque você construiu um patrimônio, você construiu um ativo, você tem que conseguir se livrar do seu negócio, seja para passar o bastão de fato e se aposentar, ou seja para ir construir um outro negócio, né? Então, enfim, que aqui volta, né, Charles, a questão da mentalidade. De novo. Bom, e o último ponto, que é uma liderança, e aqui é uma palavrinha eu vou falar, mas vou tentar também explicar melhor, por falta até de repertório, talvez, que é liderar com metas. E entenda,
não são as metas numéricas, são as metas que geram diretriz, onde precisamos chegar, são os alvos, melhor dizendo. Se você consegue estabelecer essas diretrizes e acompanhar essas diretrizes, né, de uma forma não conferindo se bateu, mas estabeleça metas, estabeleça alvos que gerem algum desenvolvimento nas pessoas para você atuar como mentor e não como chefe. Né? Então, basicamente, colocar desafios para o teu time que colocam eles num próximo nível e você possa dar feedback para eles, se ele está indo, se não está, o que ele pode fazer, o que ele não pode fazer para melhorar. E ele mesmo estabeleça a meta deles, né? Eu acho que quando a gente fala dos OKRs, né, dentro do ponto, o nível de responsabilidade dele é muito maior a partir do momento que ele consegue fazer esse encaixe, de cada um deles, né? Eu estabeleci no passo anterior ali gerei transparência. Essa transparência a gente já sabe que tem que ser intencional. Eu quero mostrar para todo mundo como nós estamos e como podemos melhorar. Em cima disso que podemos melhorar, para todo mundo saber a distância que estamos, como que cada um pode ajudar nesse processo? Poxa, cada eu um posso ajudar nisso. Então estabelece isso como meta. E de tempo em tempo avalia se o cara tá chegando lá ou não. Você vai quebrando isso de acordo com a realidade de cada um, né? Exatamente. Muito bom. Então, assim, autonomia exige coragem da parte do dono, do empresário, mas na minha cabeça hoje é a única ponte entre você ser um cara cansado e exausto e o seu negócio escalar. Sim. Muito bom. Passar essa autonomia. Bom, e emendando já para o último bloco aqui, cara. Ficou super claro o passo a passo para a gente dar esse twist, para dar essa virada. Muito daquilo que a gente já aplicou aqui dentro do. Muito não, em totalidade aquilo que a gente aplicou dentro da nossa realidade. Mas e o que é o ganho disso? Né? Então, que de um lado eu tenho, né? Será que eu tenho um peso? É uma agência, um peso nas costas? Qual que é o ganho final dessa prática? Quando eu estabeleço esse novo mindset e aplico esses drives que você falou aqui. O melhor de todos, cara, é você ter um negócio minimamente previsível, tanto em receita quanto em fluxo, em operação. Você vai ter uma previsibilidade de receita e uma tranquilidade financeira que você não tinha antes. Né? Exatamente, esses simples passos, eles podem parecer desconectados, mas eles estão todos encadeados. E isso coloca uma organização. Né? Você consegue ver mais previsibilidade, porque você consegue medir coisas que antes você não media, você consegue drivar coisas que antes você não media. Como exemplo simples, se eu reduzo refação e se eu aumento produtividade, eu consigo ver como isso reflete na minha margem, porque sobra mais tempo para eu trazer mais clientes, e quanto que é o meu custo operacional, uma vez que eu consigo trazer mais clientes, porque eu estou pronto. Nada agora, é aleatório, né? Nada é aleatório. Agora sim eu estou pronto para o próximo cliente. Diferente do episódio passado, onde, na verdade, trazer um cliente novo. Enquanto eu ainda estou no caos e tudo está sobre as minhas costas, não vai fazer sentido. Você vai morrer, né? Vai aumentar o problema, né? Vai aumentar o problema, fatalmente. Né? Redução drástica da rotatividade das pessoas e fatal aumento do engajamento. Ambiente, né? Você está criando um ambiente melhor, um lugar mais gostoso de se trabalhar. Você, dono, passa a ter um caminho à frente, né? Um degrau mais próximo de se tornar de fato um empresário e olhar para o seu negócio como um ativo e pensar estrategicamente como que você cria valor e não só apagar incêndio dentro do seu negócio. Sair daquela relação só emocional, né? Que às vezes você tem o meu negócio, e aí você não consegue nem criticar ele, né? Só eu, exatamente. E aí, cara, você tá com a venda nos olhos, né? Você pode até mesmo se permitir pensar numa possível venda do seu negócio, né? Ou parte do seu negócio, ligar literalmente uma chavinha para um crescimento mais saudável e deixar um legado duradouro, né? Porque é o que a gente bateu lá em cima. Se o sintoma, se eu não consigo responder a pergunta, quanto tempo esse negócio duraria sem a minha presença, você não tem um negócio duradouro, você não pode descansar, você não tem uma aposentadoria com base no teu negócio, né? Então, aqui você já começa a criar essa perspectiva, né?
inclusive, de uma Total. venda. Porque, lembra, E às vezes é um parece um ativo. negócio muito distante, né? Porque você fala assim, meu negócio não vale por uma venda. Mas, cara, se ele... tem uma frase do Abílio Diniz que ele fala que o negócio bom é o negócio que está pronto para ser vendido. Agora, se você vai querer vender ou não, é É outra outros coisa. 500. Mas é Outra uma coisa. decisão, é você entender o seu negócio como um ativo, né? Se ele tá pronto, você deixar ele ali, em algum momento a oportunidade vai vir, aí você vai ver se faz parte da sua jornada vender ou não. É uma decisão sua, mas, É, né? Que ele esteja pronto. exatamente, que ele esteja sempre pronto para ser vendido. E ele só vai estar pronto para ser vendido se ele está minimamente organizado, né? Muito bom. E você vai ganhar um negócio muito mais leve, mais lucrativo, e você vai ser um cara mais livre, né? Então, assim, eu acho que os principais benefícios são esses. Também eu consigo pensar em inúmeros outros, mas o que se destaca é aquilo que vai fazer o dono perceber diretamente, para mim, são esses. É ver meu time melhor, é ver minha margem crescendo, é eu conseguir enxergar meses para frente, sabendo exatamente como é que está meu caixa, né? Então, quando você sai da operação e vira, de fato, o arquiteto desse crescimento, a agência em si vai parar de te sugar e começar a te devolver. Essa é a grande lógica. Total. Você sabe que esse último ponto, né? Primeiro, lógico que a gente olhar para toda a transformação do time, você vê que está tendo um processo de evolução, que está realmente tirando todos esses pesos, ele é sensacional. Mas quando você traz para uma ótica individual do dono relacionado ao peso e ele se sentir amarrado, esse último ponto que você falou, ele é arrebatador, é transformador. Porque você vê que antes você não conseguia governar sua agenda, né? Você vivia na agenda ou do time ou dos clientes, e o fato de você poder reestabelecer esse governo, você ter um controle maior, faz com que você esteja aberto a oportunidades novas que o seu negócio. E aí você começa a passar a fazer um papel, cumprir um papel mais estratégico para o negócio. Então você acaba trazendo muita coisa nova ali para dentro, estabelecendo alianças, enfim, até na nossa jornada, pô, a gente conseguiu estabelecer, né, outras realidades só por conta desse processo. Muita gente fala assim, como que vocês conseguiram estabelecer nessas alianças aí que, poxa, tem uma, né, teve uma mudança significativa no nosso negócio, com players globais, enfim. Cara, a gente não mirou nisso, isso aconteceu porque a gente se preparou, aí foi automático, foi fluido, né? É isso. É isso, É isso aí. muito bom. Eu acho que passamos, né, gente, por todos os Eu acho pontos que é aqui, isso. né? Falamos Eu dos acho que é isso. ganhos, muito bom, Espero que muito bom. sim. Eu também. Eu acho que foi muito legal. Vocês têm alguma consideração final, Carlinhos, ali? Não. Consideração não, mas queria dar um recadinho, como todo fim de episódio, eu tento trazer uma ideia final, que é mais uma chacoalhada, porque a gente, como dono, a gente se vê muito tempo como herói do negócio, né? Como se fôssemos os heróis. Talvez a gente nem se veja dessa forma, mas age dessa forma. Tudo depende de mim, eu vou salvar essa situação, eu vou resolver. E na verdade, cara, isso te deixa extremamente esgotado. E lembrando, um herói cansado Frágil, não né? salva ninguém, né? Ele não É cria bem isso. futuro nenhum. Então, a virada de fato começa quando você decide parar de ser tudo no seu negócio para poder construir algo que vai valer muito mais, algo que de fato vai durar e gerar legado. Não importa se é um legado para você, ou se é um legado para sua família, ou até mesmo para alguém que você promoveu e vai assumir, não importa. Então pensar Muito sobre bom. isso, deixa de ser herói, passa a ser empresário e você vai ter outras ferramentas para ajudar nessa construção e salvar aquilo que precisa de fato ser salvo. Em primeira vista, é sua vida. Muito bom, muito bom. É isso aí. É bem isso, né? Você falou, em primeira vista, a sua vida é que nem recadinho de avião, né? Olha, se tiver algum problema, primeiro coloque em você o oxigênio para depois ajudar o outro. E às vezes a gente pensa só no outro durante muito tempo, cara. Tem uma Da chave gente aqui, salvar, né? porque a gente se preocupava tanto nas pessoas, né, Carlinhos, ali, que a gente não conseguia colocar o oxigênio na gente. A partir do momento que você respira esse oxigênio, você consegue transbordar de uma maneira muito mais clara e muito mais fluida. É Muito isso. bom.
É isso aí. Boa, gente. Chegamos Então ao tá. final de mais um episódio. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, comenta aqui com a gente, contribua. Se vocês têm alguma divergência, também vai ser super bem recebida aqui. Essa é a nossa história, é um pouco da nossa verdade aqui. E se fez sentido, compartilha também com executivos de agência, donos de agência, que nós estamos aqui com o único propósito de servir vocês. É isso, gente. Aguardamos vocês na próxima semana com mais um episódio do Twist, agora falando da série Colapso das Agências. Tamo junto. Valeu. Um abraço, até logo. Abraço. Abraço.